Fala ainda sobre o São Paulo, Carlos Belmonte prometendo 2 a 3 reforços, mas esse número pode aumentar. Vou falar também sobre Bitelo, ex-jogador do Grêmio, que pretende voltar ao Brasil. Onde é que será que ele atuaria? Bastidores e muito mais. Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. O Paulo Azeredo tem alguma chance de o São Paulo virar SAF? Se o Oscar se aposentar, vem algum jogador para repor no mesmo nível? No mesmo nível, não, mas o que eu tenho percebido, Paulo, é uma intenção do São Paulo em utilizar a grana do Oscar em mais de um jogador. Tentar 2 milhões e 300, tentar dividir essa quantia em 3, 4 jogadores. Se você contrata 3, você vai poder gastar 800 mil reais por mês com cada um desses 3. Se você contrata 2, você vai ter a chance de gastar quase 1 milhão e 400 mil por mês. 2,8, não menos. 1 milhão e 2, né? 1 milhão e 2, 1 milhão e 200 com cada jogador. Dá para elevar bem o nível com a saída do Oscar, tá? Sobre o São Paulo virar SAF, é uma situação praticamente inviável, nem se discute mais essa questão. Como é que está a recuperação do Oscar? Caso ele se aposente, haverá alguma alteração no contrato só com o São Paulo e o Superbet, já que um dia aumento foi a contratação dele? Vamos lá. O São Paulo nunca vai poder admitir de forma pública, mas eu posso assegurar para vocês que se o Oscar se aposentar, ele vai ajudar bastante o São Paulo em relação ao planejamento para 2026, e a explicação é bem simples. O São Paulo imagina ser capaz de contratar 2 ou 3 reforços pontuais para o próximo ano. Não há dinheiro, vocês sabem, dificuldade financeira é gigante. Se o Oscar decide se aposentar, o São Paulo passa a ter uma gordura para queimar de 2 milhões e 300 mil reais por mês com os salários. O Oscar é hoje o dono do maior salário do elenco do São Paulo, tá? Ele ganha 1 milhão e meio do São Paulo, os outros 800 mil são da Superbet. E aí o natural é que o São Paulo reinvista esse 1 milhão e meio na busca de reforços e conte com a Superbet para bancar alguma outra estrela, algum outro jogador. Então, se o São Paulo planeja 2 ou 3 reforços sem incluir a saída do Oscar, com a confirmação da ida da aposentadoria do Oscar, aí dá para pensar na montagem de 4, 5 reforços que aumentariam consideravelmente o nível do time, tá? Então esse é um aspecto super importante para a gente observar. Internado no Hospital Albert Einstein, sob orientação médica, os cuidados lá, fez mais uma bateria de exames, até agora nada muito preocupante, mas há uma pressão gigante da família do Oscar depois de 2 alterações no coração em apenas 3 meses, que ele se aposente. E aí, é só importante lembrar que o Oscar é hoje o segundo jogador brasileiro em atividade com mais dinheiro no planeta. Só o Neymar tem uma fortuna estimada maior do que a do Oscar. O Neymar tem algo na casa dos 6 bilhões e meio de reais. O Oscar certamente já ultrapassou 1 bilhão de reais. Vale a lembrança de que o Oscar ficou 8 anos na China e por lá ele tinha direito a um salário de 11 milhões de reais por mês. Você multiplica 11 por 12 meses, né? E depois por 8 você chega a bolada que o Neymar faturou enquanto atleta no futebol chinês. Tá bom? Tem alguma informação se o empresário Diego Fernandes está agindo um dos bastidores com alguns conselheiros, já tentando ser uma futura oposição? Rodrigo, perguntaram ao presidente Júlio Casares, Júlio, o Diego Fernandes quer muito ajudar o São Paulo, o que você pretende fazer? O Júlio, para não ficar mal, ele disse, não, vou me reunir com ele, a ideia é entender o que ele pretende, mas fora dos microfones, o discurso dos dirigentes do São Paulo da situação é bem diferente. Os caras estão convencidos de que o Diego Fernandes está querendo ganhar fama às custas do São Paulo. O Diego Fernandes é um empresário desconhecido no mundo do futebol, até foi intermediar o acordo do Carlo Ancelotti com a CBF. Torcedor do São Paulo, ele tem afirmado ou revelado para a imprensa que pode colocar 1 bilhão de reais no São Paulo. Os dirigentes do São Paulo não acreditam nessa ideia e entendem que ele está querendo ganhar fama para fortalecer seu nome, para se juntar ao pessoal da oposição na próxima eleição, tá? Então, bem essa é a realidade. Durante o final de semana de Grande Prêmio de Fórmula 1, ele esteve lá na Fórmula 1 entregando camisas do São Paulo para pilotos. Isso fez com que vários torcedores do São Paulo entendessem, o cara tá fazendo um monte pela gente. Na verdade, a visão do pessoal do São Paulo é bastante diferente, tá bom? E o Grego, que investiu no São Paulo, sumiu? Silmar, a pergunta é ótima, né? Como é que ficou resolvida essa questão do fundo de Cotia? Só para lembrar, o São Paulo ainda precisa da aprovação do Conselho Deliberativo para a criação do fundo de Cotia, que pretende captar 350 milhões de reais. E é nesse contexto, com a confirmação do fundo solidificada, que o São Paulo vai atrás do Marinax para que o Grego invista cerca de
100 milhões de reais, está entre 100 e 150 milhões. Anderson Rodrigues Nicola fala mais da negociação do Derek do Sport no São Paulo. Anderson, o Derek pertence ao Cuiabá, foi dispensado na semana passada pelo Sport e foi sugerido por alguns clubes brasileiros, entre eles o São Paulo. São Paulo não manifestou interesse em contratar o Derek, esse nome vai ser avaliado mais para frente, não tem nada, absolutamente nada, tá? Se o Oscar encerrar a carreira, o São Paulo terá que pagar o... Não. Vamos lá, o Oscar tem contrato até dezembro de 27. Se ele tiver que se aposentar por conta dessa questão de saúde, o São Paulo rescinde o contrato com ele de forma amigável e o São Paulo se livra de mais ou menos 62 milhões de reais. Tá? Isso que o Oscar tem a receber daqui até o fim do contrato. Bora falar agora sobre Bitelo. Você lembra dele? Meio atacante, hoje com 25 anos de idade, atleta formado no Cascavel, mas que ganhou destaque nacional no Grêmio. Ele está há 3 temporadas no Dinamo Moscou, ótima fase, titular absoluto, temporada de 17 jogos, 5 gols e 2 assistências. E o Bitelo, que quase se mudou para o Botafogo em janeiro, foram 3 propostas do Botafogo, a maior delas de 15 milhões de euros, e não houve acordo porque o Dinamo entendia que não podia perdê-lo. Pois bem, o Bitelo tem feito esforços para voltar ao Brasil em 2026. Ele, inclusive, tem curtido uma série de comentários de torcedores do Grêmio que pedem seu retorno. Dá para dizer que se de fato ele conseguir a liberação do Dinamo para que uma negociação aconteça, o Grêmio é um dos interessados. Jogador de enorme potencial, meio atacante, que joga centralizado, mas também sabe jogar aberto pelo lado dos campos, seria excelente alternativa para os principais clubes de futebol do Brasil, com apenas 25 anos de idade. Dá para imaginar um negócio de algo na casa dos 15 milhões de euros, embora hoje ele esteja avaliado em 10 milhões de euros. Inclusive, quando da sua compra junto ao Grêmio em 2023, foi exatamente esses 10 milhões de euros que o Dinamo Moscou acabou desembolsando. A saideira sobre essa negociação, ou sobre o futuro de Bitelo, é o tipo do meia em extinção no futebol brasileiro. A gente tem Arrascaeta, Matheus Pereira e mais alguns outros. Bitelo seria excelente alternativa. Quantos reforços o São Paulo contratará para 2026? 2 ou 3 se Oscar permanecer no clube. Agora, se for confirmada a aposentadoria do meia atacante, São Paulo cogita montar uma base de elenco com reforços que mudaria a prateleira do clube. Existe a convicção de que com 2 milhões e 300 mil reais por mês, que é o salário do Oscar, São Paulo conseguiria melhorar consideravelmente seu elenco. É óbvio que ninguém no São Paulo vai admitir publicamente ou vai se declarar torcendo pela aposentadoria do Oscar. O cara é super querido pelos demais atletas, por membros da comissão técnica, diretoria, e de fato o Oscar é um cara acima de qualquer suspeita, bastante bacana. Mas se ele de fato levar em consideração a aposentadoria por conta de 2 problemas cardíacos que o acompanharam nos últimos meses, São Paulo terá 2 milhões e 300 mil reais por mês para buscar contratações. O Belmonte chegou a falar o seguinte, abre aspas, temos que entender o que vai acontecer com o Oscar. É difícil prever o número de reforços, pois ainda não temos uma definição sobre o orçamento, mas imagino que buscaremos 2 ou 3 reforços pontuais, além de contar com jovens talentos da base para aumentar a competitividade. Importante registrar que o São Paulo terá retornos de Caleri, Rian Francisco e André Silva, centroavantes que operaram o joelho ao longo da temporada. Só para completar, por que o São Paulo está tão convencido de que pode montar um bom time sem Oscar? 2 milhões e 300 mil reais divididos por 4 e o São Paulo teria cerca de 600 mil reais para cada reforço que quisesse contratar, utilizando a grana que hoje é paga ao meia atacante.